Olá, acredito que já estamos gravando. Uma boa noite para você que está nos acompanhando aqui. Aqui estamos em mais um Cine Debate, essa atividade de extensão do grupo Fora da Sala de Aula, que visa pegar filmes ou obras audiovisuais, de um modo geral, e trazer um aspecto pedagógico, trabalhar com as leituras que a gente utiliza aqui no grupo de pesquisa e compartilhar com você, socializar pedagogias. Inclusive, o texto da atividade de hoje está na nossa plataforma Socializando Pedagogias. Você pode conferir no link que vai estar aí no chat. E a gente vai comentar um filme que é considerado também um clássico das salas de aula, né? E daqueles que, porventura, estudam a carreira docente, que é o filme Para o Dia Nascer Feliz. É um documentário de 2005 que conta a história, né? Busca selecionar algumas narrativas de estudantes, de professores, de pessoas que estão envolvidas nesse ambiente escolar, a fim de retratar uma realidade ao qual nós iremos discutir aqui sob a perspectiva da pedagogia da manhã, trabalhado por Geraldo Kalimann, no livro que leva este mesmo nome e que está disponível lá na nossa plataforma. Eu me chamo Alan, né, sou o cara que faz a mediação desses encontros aqui, mas estou sempre com pessoas assim do alto naipe, sabe? Como diz o Bruno Henrique, de outro patamar. E as pessoas que estão aqui comigo hoje são duas bolsistas do grupo de pesquisa também, e aí eu vou passar a bola para elas se apresentarem. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje para debater esse documentário bem legal, né? Eu sou a Mariana Nogueira, eu sou bolsista, né, do grupo Fora da Sala de Aula, sou mestre em Direitos Humanos e Políticas Públicas e também doutoranda em Sociologia pela UFRJ. Agradeço, então, aos meus colegas, acho que vai ser uma discussão bem legal, né, que a gente vai ter aqui, então fica com a gente, compartilha o vídeo para que outras pessoas possam também estar acompanhando. Oi, gente, boa noite. Bem, meu nome é Ariel, eu também sou bolsista, assim como a Alan falou. Eu trabalho na monitoria mais também do grupo. Sou historiadora em formação pela UERJ, assim também como a Alan. E acho que esse tema vai ser muito bom para gerar questionamentos, além de toda a confusão que a gente faz, né, no grupo falando sobre esse tema. Então, acho que vai ser bem divertido você acompanhar todos esses debates. E, gente, como vocês sabem, né? Todo mundo aí já viu um vídeo no YouTube, já viu um vídeo em qualquer lugar, e toda pessoa que está ali na tela está falando o seguinte para você: curte, compartilha, comenta, porque isso é muito importante para que mais pessoas sejam contempladas com esse vídeo. Então, se você tem o desejo assim, pô, tem um amigo meu que ele é professor, vai se amarrar em ver esse vídeo aí desse pessoal jovem, todo mundo lindo, falando sobre pedagogia e tal, direitos humanos. Aí você vai lá e aí você manda esse vídeo para essa pessoa, porque você vai estar ajudando muita gente a atingir o nosso objetivo, que é fazer com que a universidade dialogue com as pessoas. A gente não quer perpetuar essa lógica de que, tipo assim, a gente está discutindo só entre a gente e vocês aí que, porventura, não estão dentro da universidade ou não estão dentro desse nosso nicho de pesquisa, também conheçam, né? Por isso que eu peço também, se você já viu esse filme, coloca aí no comentário o que você achou do filme, faz um comentário para a gente. Enfim, fique livre para comentar, a gente procura sempre responder, tentar dialogar com vocês de alguma maneira e trazer filmes que sejam do agrado de vocês. Então, se vocês têm algum filme em mente para a gente debater, pô, manda aí para a gente que a gente vai ter um prazer enorme de levar uma discussão bacana sobre esse filme para vocês. Beleza? Agora, meninas, vou perguntar primeiro para a Ariel, depois eu passo a bola para a Mariana. O que vocês acharam do filme, assim, de um modo geral? Como que esse filme impactou vocês? Então, de modo geral, eu gostei, assim, das temáticas que são levantadas no filme. Assim como eu já estava falando com os meus colegas, eu fiz um trabalho pegando esse documentário em parceria com outro texto, não com esse que a gente está trabalhando hoje, mas que fala sobre essa questão das escolas e da perspectiva, de várias perspectivas, né? Porque o documentário fala sobre isso.
fala sobre as falas tanto de professores, tanto de diretores, né, que aparecem, e principalmente, né, dos alunos, e toda essa percepção deles a respeito dessa escola e de um futuro e do que eles esperam, né? Seja dividido em escolas públicas ou, né, privadas, e os problemas, é interessante, né, que a gente até debateu bastante isso, os problemas que cada um tem, e os problemas até que são coletivos, né? Então, é muito interessante a gente ver, a gente sair um pouco da nossa bolha, digamos assim, para ver outras visões a respeito da escola e do ensino, né? Do ensino do Brasil, nesse caso. Eu acompanho a Ariel, né, na fala dela. Eu acho que o documentário traz para a gente, assim, né, um retrato do que é a educação no Brasil, e não só a educação pública, mas também trazendo esse confrontamento, né, que é bastante interessante, gera vários debates, né, esse confrontamento entre uma realidade da escola pública e uma realidade da escola particular, né, esse perfil, né, do alunato, dos professores, a visão de diretores, né, e quais são as questões que também se colocam para além da escola, né? O que o entorno, o que o contexto social, o que o contexto familiar, ele vai trazer de implicação para esse processo de educação. Então, acho que é um documentário bastante rico, assim, né? Pensando essa perspectiva da gente entender tanto o contexto escolar quanto como o contexto extraescolar afeta esse processo educacional. Olha, eu também gostei bastante do filme, eu não tinha assistido ele ainda, e aí eu fui vendo, né, que muitas pessoas sempre recomendaram esse filme em alguma situação, especialmente assim, você quer ser professor, assista esse documentário, esse filme, e ele é bem bacana para a gente pensar sobre essa realidade, né, que em alguns pontos a gente pode apontar assim, caramba, pouca coisa mudou, mas também muita coisa se transformou a partir daí, e aí a gente vê assim a realidade da escola pública, que é uma realidade que eu conheço, porque eu estudei, mas olhar na perspectiva do professor e agora, quer dizer, ter a memória da perspectiva de aluno e olhar a perspectiva do professor e também desse sujeito neutro que está ali olhando os dois lados, você fica bem reflexivo, né? Sobre assim, caramba, o porquê que está assim até hoje, né? Por que existe tanta diferença assim, né? E como que esse cenário poderia ser transformado. E aí eu acredito que quando a gente tenta analisar esse filme sob a ótica dos direitos humanos, a gente consegue pensar bastante sobre essa realidade, né? E como transformar essa realidade pensando em todos os sujeitos que estão na escola e também nesse contexto externo, né? Como a Mari colocou, de um ambiente que, tipo assim, do ônibus, do básico, do que se tem em casa. E aí, para iniciar essa discussão, eu ia passar a bola para a Mari, para a gente pensar assim, nos direitos humanos, né, na educação. Como que é esse cenário hoje, você que pesquisa sobre a área, assim, como que os direitos humanos vão enxergar a educação? E se você pudesse talvez resgatar alguns pontos do filme que te chamam a atenção, que poderiam gerar novas discussões, né, em cima dessa temática, eu acho que seria de grande contribuição e gostaria também de ouvir os comentários da Ariel depois. Perfeito, Alan. Assim, eu acho que a gente tem que trazer primeiro a perspectiva da necessidade de se falar em direitos humanos. Se a gente precisa afirmar direitos humanos a partir de elementos tão básicos, né, como o direito à moradia, o direito a uma educação de qualidade, o direito à vida, porque alguma coisa na realidade está desajustada. E os direitos humanos, de alguma maneira, vão tentar recolocar no eixo essas disparidades entre pessoas, entre regiões, entre territórios, e, de alguma forma, como o filme traz, entre as escolas, né, os diferentes tipos de ensino. Então, se a gente precisa hoje pautar os direitos humanos, é porque algo na realidade está desajustado. E é a partir dessa perspectiva que a gente vai tentar colocar no eixo essas diferentes realidades, né? Para que a gente consiga ter um processo de vida, para que a gente possa dar aos indivíduos um processo de vida menos desigual.
Então, eu parto dessa reflexão para pensar os direitos humanos não só no plano da abstração, ou seja, um conjunto de normas, de técnicas, de leis, mas pensar qual é a aplicabilidade prática dessas normas, né, dessas normativas e dessas leis. E o filme traz um pouco essa perspectiva, assim como o texto do Kalimann, de que o Estado é uma figura fundamental para prover esse direito. O sistema de educação do Brasil é um sistema universal, né? Hoje a gente não tem mais crianças que não têm escola, por exemplo. Né? Toda criança tem a possibilidade de estudar hoje no Brasil. E isso é uma conquista. Mas a partir dessa conquista a gente vai pensar. Então, como é que a gente vai fazer para que essa experiência seja plena? Porque, de fato, o que o filme traz e o que a gente conhece da realidade é que essa experiência educacional ela não é plena, né? Em muitos momentos ela não é plena, ela não é digna. Então, a gente vai pensar não só a partir do aluno, mas também do professor, a partir do ambiente, a partir do contexto extra-classe. Então, pensando várias realidades, né, que o filme traz, e pensando sair do plano abstrato dos direitos humanos e pensar na sua aplicabilidade, quando a gente fala do direito humano a partir da sua aplicação prática na realidade, a gente está falando, como o exemplo que o Alan trouxe, do ônibus que vai faltar e vai impossibilitar que as crianças, por exemplo, cheguem até o seu local de estudo. A gente vai falar sobre os banheiros, né, aquelas primeiras cenas em que o filme traz aqueles banheiros completamente sujos, né, numa situação, né, de que a gente não poderia deixar que crianças, né, utilizassem o banheiro naquelas condições, ou de uma sala de aula tumultuada, né, que falta uma biblioteca. Então, tudo isso é a ausência dos direitos humanos. Tudo isso é a ausência da aplicabilidade disso que a gente pensa mais no abstrato, né? Então, quando a gente para de pensar nos direitos humanos abstratos e começa a pensar na realidade, a gente vai ver que quando faltam os direitos humanos, falta também, né, uma vida digna, tanto para o aluno quanto para o professor, que precisa também, né, de uma estrutura, né, tanto física ali da sala de aula, quanto um acompanhamento, a possibilidade de conseguir dar uma aula digna, né, em suas plenas condições físicas e mentais. Então, talvez a gente possa pensar os direitos humanos nesse plano abstrato, e é importante pensar esse plano abstrato, porque ele é um guia para a gente, mas a gente também precisa pensar ele na sua aplicabilidade prática. E eu acho que um ponto que o filme traz muito legal é quando falta, né? Quando falta o direito humano, a gente vê que, especialmente para as pessoas que estão em condição de maior vulnerabilidade social, as disparidades impactam muito negativamente o processo educacional. Então, pensar os direitos humanos na falta também é bastante importante. É interessante que muito de encontro a isso que a Mari falou, a gente tem que prestar atenção também. Nesses textos que a gente trouxe, fala muito sobre isso também, da gente pensar nos direitos humanos também para, como eu estava discutindo com eles, para pensar numa dignidade do ser humano, porque, assim, como ela citou o exemplo, né, das escolas precarizadas, de não ter o básico, que é o que a gente tem amparado pela lei, que a gente precisa ter, para ter um espaço, porque a escola, querendo ou não, é um espaço de convivência e deveria ser um espaço de maior diálogo com a sociedade em si, né, com a comunidade escolar. Então, quando você não tem o básico, como que você vai pensar no amanhã, digamos assim, né, no futuro? Então, assim, quando a gente pensa nesses direitos humanos, historicamente, por exemplo, vamos puxar um pouquinho a nossa sardinha, a aplicabilidade é muito, muito defasada. Por quê? Eu estava conversando com o Alan sobre isso. Eu estava fazendo um trabalho no qual tipo, eu falava sobre essa questão dos direitos humanos, que foi promulgada lá, né, em 48 e tudo mais, mas a gente tem também a questão das ditaduras que chutou os direitos humanos quando foi pensar nessa dignidade do corpo e dignidade até psicológica e tudo mais. Então, assim, eu acho que nós, como professores, como pessoas que pesquisam sobre isso, a gente sempre traz isso. A gente sempre, todos os nossos trabalhos praticamente falam sobre os direitos humanos, e só que a gente não teoriza tanto, a gente tenta trazer mais para a prática, porque é como eu acredito, né, pelo meio que a gente trabalha, tem pessoas que nem conhecem os direitos humanos, né?
Nós temos uma gama na sociedade que não conhece os direitos comuns do cidadão. Então, assim, acho que quando a gente fala sobre isso na perspectiva de autores mais acadêmicos, mais trazendo para a prática, a gente já está fazendo essa parte no coletivo, né? Que é de explicar de uma maneira mais tranquila o que seria esses direitos humanos na escola e fora dela, né? Em toda a sociedade, porque tem que fazer em conjunto essa parceria. Poxa, muito bacana a fala da Ariel, da Mari também. Eu concordo muito com as colocações das meninas. Eu acho que a realidade, né, que o filme traz, ela é bem impactante. E assim, eu vim de escola pública, por vezes eu me vi no lugar daqueles alunos e hoje, me formando para ser professor, me ponho no lugar desse professor e me deparo com uma realidade que o filme é de 2005, eu saí da escola em 2014, que parece que muitas coisas não mudaram ainda, né? Parece que a gente ainda se mantém do mesmo jeito e até tem uma fala do filme que ela é muito forte, que, se eu não me engano, é uma aluna, uma diretora que fala assim, todo mundo sabe que a escola tem esse problema, mas ninguém faz nada para mudar. E aí você tem uma percepção de que há um projeto que é interessante que essas pessoas continuem a estudar, não tem a perspectiva mesmo. E essa questão da perspectiva me lembra muito um vídeo que ficou circulando na internet recentemente, do Gil, do Vigor, né, o Gil do BBB, que é o campeão do povo, né? Hashtag Juliette não. Mas assim, me lembrou muito uma frase que ele falou, que era assim, que eu sei o que é não ter esperança. E ele estava falando disso, né? Ele agora se tornou um grande entusiasta da educação, né? E muita gente tem parado para ouvir o que ele tem a dizer. E é basicamente isso. Quando você está ali naquele ambiente da escola pública, por vezes você não tem esperança. Seja porque você não conhece muitas pessoas que cresceram na vida estudando, seja porque a faculdade não é uma realidade para você, seja porque você precisa ter outras coisas que seriam mais interessantes, por exemplo, você levar uma renda para tua casa ou uma outra coisa do tipo. Tipo, esse ambiente universitário, por vezes, esteve muito afastado dessas camadas empobrecidas. Um cenário que vem mudando, né? Desde esses programas sociais, das cotas, tudo mais. Na ocasião, eles falam muito do ProUni, né? E hoje a gente tem outros programas que auxiliam esse estudante a entrar na universidade, esse estudante periférico, e talvez transformar a sua perspectiva. E esse ponto, eu penso que ele é um ponto bem caro para toda essa discussão. E aí a gente tem os direitos humanos, né? Os direitos humanos que é quase que um objeto de disputa, né? Muita gente acha que é uma coisa, direitos humanos é para defender bandido, direitos humanos é para isso. E hoje, quando a gente vive um contexto que a gente está vivendo, né, da chacina do Jacarezinho, que foi alguns dias atrás, a gente vê o quanto essa noção de direitos humanos é deturpada na sociedade brasileira, que é muito marcado por um autoritarismo, como a Ariel falou, né, como a Lilian Schwartz também vai dizer, né, dessa construção do Brasil como um país autoritário, né? E, por vezes, a gente acha normal que a polícia tenha um monopólio da violência e faça o que tiver que fazer numa comunidade. Algo que não deveria ser normal, mas na nossa construção social ser violento é normal no Brasil. Por isso que hoje, quando a gente tem 400 e muitas mil mortes, a gente não acha não se choca tanto, que a gente vive a necropolítica na veia. Esse não é bem o assunto que a gente veio trazer, mas eu queria também perguntar na perspectiva da Mari, como alguém que pesquisa isso. Mari, eu imagino que você vai concordar comigo que existe uma visão deturpada dos direitos humanos. Mas se a gente tivesse uma oportunidade de dizer assim, para essa pessoa, com que os direitos humanos estão preocupados? É defender bandido mesmo? Com quais sujeitos esses direitos humanos estão preocupados? E que eu nem queria ouvir um pouco da Ariel quanto à experiência dela também com esse trabalho, na perspectiva da análise, e também a opinião dela sobre todo esse cenário que a gente está vivendo, enquanto também estudante de história, uma pessoa que consegue agregar nessa discussão. Perfeito, acho que é bastante relevante, né? Ainda mais no Brasil dos tempos atuais. Eu acho que, como eu havia dito anteriormente, os direitos humanos existem porque algo na realidade está desajustado. Se não estivesse, a gente não precisaria falar de direitos humanos, mas a gente precisa falar de direitos humanos para garantir que as pessoas tenham uma vida
menos desigual. Né? Então, por que falar de direitos humanos? E talvez muito porque essa visão deturpada dos direitos humanos. As sociedades foram construídas a partir de processos diferentes, né, em várias regiões do mundo, e a gente tem a construção de várias desigualdades desde a formação das sociedades. Então, isso vai impactar na maneira como cada indivíduo vai poder viver a sua vida. Então, para alguns indivíduos, algo que parece simples, né, um direito que parece simples e banal de ser exercido, talvez não seja. Por exemplo, o Alan trouxe essa questão, né, da chacina no Jacarezinho, que foi a maior, né, que o Rio de Janeiro já vivenciou na sua história. O direito à vida é algo simples, né? É o direito que dá condição das pessoas exercerem os outros direitos, né? O direito à educação, o direito à moradia, o direito à vida é o direito basilar para isso. E naquele contexto, né, em que aquelas pessoas viveram, diversas pessoas perderam a sua vida, mesmo não estando envolvidas, né, com ações ilícitas. E mesmo que estivessem envolvidas com ações ilícitas, não justificaria a morte, porque o Brasil não tem pena de morte, né? A gente precisa lembrar disso a todo momento. Né? O Brasil tem que garantir um julgamento, né, a uma pessoa que pratica alguma atividade ilícita. Isso é o básico da nossa sociedade. Então, aquelas pessoas ali, né, como a gente viu, estão em uma condição de serem descartadas na sociedade. E muitos daqueles alunos, né, que o filme mostra, passam por situações muito parecidas com aquela, né? De conviver com essa violência e de ver que, poxa, nem o direito à vida eu tenho, né? Porque às vezes a gente está saindo para trabalhar, ou vê o pai sair para trabalhar, né? E não vai ter certeza se ele vai voltar. Naquele episódio, por exemplo, do Jacarezinho, pessoas que estavam indo trabalhar no metrô, 2 mulheres foram atingidas, né? Por balas, entre muitas aspas, perdidas, né? Então, como é que fica isso, né? Como é que fica esse contexto? Se a gente tem que reafirmar os direitos humanos, é por causa disso, é por causa desses desajustes que não vão garantir que as pessoas possam fazer escolhas e que, feitas essas escolhas, não vão ter o resultado esperado, né? O que é esperado? Se uma criança está na escola, termina seus estudos, pode fazer uma faculdade, vai conseguir um bom emprego, e montar uma família feliz. Os direitos humanos existem porque algumas pessoas, ao passarem por esse processo, não conseguem ter esse resultado. E a gente precisa deslocar esse entendimento do indivíduo, né? Porque esse não é um problema individual, esse é um problema coletivo. Como eu disse, alguns processos vão influenciar na vida das pessoas, de modo que as suas escolhas elas vão ser reduzidas, ou quando as pessoas têm o acesso a essas escolhas, isso não vai garantir um resultado igualitário entre os determinados grupos da sociedade. Então, a gente tem estatísticas, né, que mostram isso, por exemplo, porque a evasão escolar ela é uma questão muito latente na escola pública, mas não na escola particular. Nós estamos falando de pessoas que têm cérebro, né? Que têm capacidade de pensamento, capacidade de fala, que têm um caderno, que têm um lápis, que têm merenda. Por que a evasão escolar é uma questão em um determinado contexto e não é em outro? Isso não tem a ver com uma escolha pessoal dos indivíduos, né? Deixar a escola não tem a ver somente com uma escolha pessoal. Há muito de subjetivo nisso e há muito do contexto social em que essa pessoa está envolvida. Então, os direitos humanos estão aqui para garantir que as pessoas possam fazer escolhas e que essas escolhas lhes garantam, né, um resultado de acordo com aquele que pessoas em outros contextos vão ter, né? Porque se um aluno da escola particular não pensa nessa possibilidade, né, de largar a escola, é porque aquele aluno está sendo garantido uma série de direitos que são negados ao aluno, né, daquela outra realidade. Então, o direito humano está preocupado com essas coisas muito básicas,
né, da sociedade. E ele vai resgatar os processos que formaram a sociedade desigual lá atrás e colocar em voga na realidade, né, para pensar por que a gente tem resultados, né, tão díspares entre os grupos sociais. Então, é basicamente isso, assim, os fatos com os quais os direitos humanos estão preocupados. Eu acho que a Mari, ela tem bastante bagagem para falar disso, né? Porque ela estuda. A gente está aqui mais como experiências, né, que a gente já teve. Eu também estudei em escola pública. Então, assim, ver essas realidades, ver que a gente precisa lutar pelos direitos humanos em pleno século XXI é uma questão já problemática, né? Então, quando a gente pensa que, assim, tem tanto tempo já que a gente está falando sobre isso e mesmo com esperanças, né, com que a gente trabalha, querendo ou não, a gente é professor, a gente tem que trabalhar com esperanças, que senão a gente não vai trabalhar, né? A gente vai fazer de qualquer jeito. Então, assim, quando a gente vê que essa realidade do aluno, pelo contrário, piora, pô, essa chacina é um exemplo claro. A realidade de pessoas que são pauperizadas, né, que infelizmente estão naquela situação, tem piorado cada vez mais. E eu acho que, como a gente fala, o Estado tem muita participação nisso, no sentido de exemplo, né? Digamos assim, nas falas que membros de uma sociedade que deveria estar passando um exemplo melhor para a gente, né? Não deveria estar defendendo mas morreu bandido, tá? Não tem que morrer. Eu acho que quando a gente fala que uma pessoa tem que morrer porque, por exemplo, assaltou, porque matou, ou qualquer outro assunto, eu acho que a gente tem que levar muito em consideração que, querendo ou não, são pessoas, e pessoas nessa sociedade são amparadas pelo direito à vida e são amparadas pelo direito a responder pelos seus crimes, como a Mari falou. E as pessoas, às vezes, não esquecem, né? Mas não querem ver esse lado. Quando a gente pensa que o outro é um inimigo, ao invés de pensar que quem está olhando aquilo tudo de cima e lucrando com isso é o inimigo, é o ponto que a educação tem que chegar. Porque muita gente, essa disparidade de escola pública e escola particular, né, mostra muito isso. É triste a gente ver que escolas particulares recebem mais créditos, né? Nossa, mas aquela escola particular e escolas públicas não recebem tanto. Por quê? A educação, assim, é uma, sabe? Não é na realidade, mas ela deveria ser uma só, porque a gente, né, vê que a educação deveria, se fosse certinha, né, para todos, tivesse acesso e tudo mais, é um pilar que o crescimento econômico seria visto absurdamente, seja em escola pública, seja em escola particular. Então, quando a gente divide essa sociedade, isso também é um projeto político muito complicado. Então, eu acho que toda vez que eu vejo esse tipo de notícia e que eu vejo os comentários das pessoas, eu fico pensando nisso, né? Como a gente está sendo ensinado a pensar isso. Porque é o mais prático. Eu vou colocar, por exemplo, uma pessoa que é responsável, que deveria ser responsabilizada por todos esses crimes que aconteceram e que acontecem diariamente na favela, só que não são falados. Aqui mesmo onde eu moro já aconteceram várias coisas e o jornal não conta. Então, assim, essa falta de amparo, esse descaso proposital é um projeto político e é um projeto para o pobre. Então, assim, como o Arthur, né, nosso orientador, sempre fala, é necessário esse pobre, sabe? Infelizmente, é necessário esse pobre para que o rico continue. Então, não é legal fazer projeto que vá beneficiar ele. Nós, né, como universitários que passam por dificuldades, ainda bem que a gente teve oportunidades, né, de sair de um ambiente como a escola pública e pensar, sim, no futuro. Agora, nós, né, a Mari, principalmente, agora é doutora e tudo mais, mas sair de um ambiente que, sabe, você vê que os alunos não têm aquela vontade de, pô, vou para a escola, sabe? E a escola deveria ser um refúgio, né? De você querer sair de casa e tudo mais, encontrar os amigos, encontrar uma perspectiva, uma motivação, só que não é isso. A gente sai de casa hoje com medo,
entendeu? E isso é muito triste, porque crianças são mortas. Crianças, gente, tipo, vai falar que a culpa foi delas ter morrido? Então, assim, quando a gente precisa lutar pelos direitos humanos, é uma questão, como a Mari sempre diz, que é um problema, porque não deveria ser assim. Então, quando a gente está aqui afirmando isso, a gente nota que existe, vamos dizer assim, uma doença na sociedade, e essa doença eles querem colocar que sejamos nós, né? Que sejamos nós, pessoas pobres, pessoas de periferia. Só para fechar esse bloco, Alan, se me permite, de direitos humanos, tem muito de utópico nisso, né? As pessoas podem pensar, tem muito de utópico nisso. O próprio nome, né, do filme, né, Por um Dia Nascer Feliz, mas aí a realidade que ele nos mostra é completamente, né, avessa a essa ideia de Por um Dia Nascer Feliz. Tem muito de utópico nisso, mas é um caminho, né? O que a gente está propondo é um caminho. E se a gente está propondo esse caminho, é por isso, é porque existe algo que está fora do lugar, né? Então, né, é muito bem utópico, né? É só colocar as coisas, né, no lugar. Se a gente estivesse propondo, né, coisas muito absurdas, mas não, assim, é só colocar as peças no tabuleiro, né, do jeito que elas deveriam estar, né? Não tem nada de utópico nisso, né? A gente querer uma realidade mais ajustada, é apenas isso. E um outro ponto que eu gostaria de reforçar, que a Ariel tocou, é o fato de que uma sociedade com baixos níveis de desigualdade, ela vai ter um desenvolvimento muito maior do que uma sociedade que tem os níveis de desigualdade que o Brasil tem, né? O nível de concentração de renda que o Brasil tem, né? Tá lá no top 5, né, entre os países que mais concentram renda no mundo. Os níveis de disparidade social, de vulnerabilidade, isso não ajuda, né, do ponto de vista mesmo econômico, né? Vários economistas, sejam eles liberais ou não, ou progressistas, vão mostrar que quanto menor for o nível de desigualdade de uma sociedade, maior vai ser o desenvolvimento dela. Então, a desigualdade ela não ajuda, né, de maneira alguma, né? De maneira alguma. Ela vai privilegiar pouquíssimas pessoas, né, em detrimento, né, do nível né, de precariedade, né, de uma massa, né, da população muito grande. Olha, eu imagino que não só eu, você que também está assistindo esse vídeo está impactado com a fala da Ariel, a fala da Mariana, assim, que acho que, galera, assim, o, toda essa pauta dos direitos humanos, daquela realidade ali, a gente compreende, né, que faz parte de um projeto ou de um desprojeto que não está tão preocupado com a mudança desse paradigma. E eu sei que você, que é aluno de escola pública, está assistindo isso, por vezes vai se deparar assim, poxa, mas a universidade não é para mim. E eu sinto que isso rola, até por tem uma parte que um menino fala que é da filosofia, e que aqueles colegas dele mesmo ali tipo não levam tanta fé, porque isso é algo tão enraizado, né? E o que a gente está falando aqui é nada mais nada menos que uma discussão assim, aquele que tem direito a ter um sonho, aquele que tem direito a cursar a universidade, aquele que tem o direito a isso, e por vezes esse direito é negado. E aí cabe a nós, né, pensar em possíveis movimentos para transformar essa realidade, né? E aí a gente vê também as políticas de cotas e vários outros movimentos que são importantes que o Estado precisa fazer para corrigir essas desigualdades. Um Estado que é pautado nos direitos humanos, na ciência, na solidariedade, né, com o outro, né? E todas essas perspectivas elas são importantes para a gente construir uma educação e uma sociedade melhor. Porque assim, muita gente fala que a escola é horrível. Mas por que ela é horrível? Qual é o problema? Será que a gente está tentando diagnosticar o problema assim, sem de fato conhecer ou sem de fato pensar em como que esse problema ele pode ser solucionado? Né? Entender como que é a vida desse professor, quais são as demandas que ele tem, quais são as demandas desse aluno. E aí, nesse caso, o direito dos humanos ele vai contemplar essas duas esferas, assim como no caso do Jacarezinho, contempla as duas esferas, tanto o policial que foi morto, lamentável, não era para ele ter sido morto, assim como aqueles mortos, que muitos foram mortos assim, sem julgamento, sem um pretexto de fato.
né? E você vê movimentos da ciência, né, mostrando que essas operações elas não dão tão certo como deveriam, e ainda assim nada muda, nada transforma. E o que vai transformar não vão ser ações isoladas, né? Será um projeto que envolva toda a sociedade baseado em uma crença. Mesmo entendendo que o Brasil, esse país desigual e marcado por forte autoritarismo, né? O Brasil é o país do manda quem pode, obedece quem tem juízo. E o pobre, normalmente, é aquele que tem que ter juízo. Porque se você não tiver juízo, meu irmão, você vai morrer. Você não tem tanta escolha. Então, assim, é lamentável esse contexto que a gente está. É muito triste, para mim, esse momento desabafo, né? Muito triste ver aquela realidade daqueles alunos, né? E pensar que, por vezes, somos nós que somos a exceção à regra, né? Nós não somos a regra. Não é normal. Assim, onde eu moro, isso ainda não é normal. E olha que eu entrei para a faculdade em 2017, né? Quase 12, não, 12 anos, calma aí, sou de humanas, 12 anos, não é isso? O documentário de 2005, né? Pô, tá de bobeira. 12 anos depois, e vejo que isso ainda não é normal. Tenho vizinhos que fazem faculdade, sim, né? Pessoas próximas, mas a grande maioria não, e não entende muito bem o que a gente faz lá. Tipo, nós somos pesquisadores da UERJ. Pô, você ganha dinheiro para estudar, para escrever. Tipo, como assim? A pessoa tem dificuldade de entender e é natural, né? E é muito natural isso no contexto em que a gente está. Mas é graças a abordagens pedagógicas dessa maneira, né? E também a postura, o compromisso ético de educadores que vão olhar esse outro lado e falar assim, não, aluno, você pode, aquele lugar é seu. Eu lembro que eu fiz um pré-social, né? E ele era na UERJ, e um professor falava uma coisa que hoje, assim, eu vejo o quanto era bacana o que ele falava. Pessoal, vocês vão passar para a UERJ e tem bolsas lá esperando por vocês. Tem oportunidade de pesquisa lá esperando por vocês. Elas estão lá esperando por vocês. E aquilo ali já me alimentava e pensava assim, caramba, é possível eu ser pesquisador pela UERJ, eu estudar pela UERJ, e que o estudo transforme a minha realidade. Né? Como transforma, né? Hoje aqui todos nós já escrevemos livros, vamos escrever mais um, né? Que vai ser lançado agora ainda esse ano, e você vê o quanto isso é impactante, quanto é significativo, graças a essas abordagens. E voltando naquele momento jabá, eu peço para que você curta, compartilhe esse vídeo, comenta aqui com a gente. Poxa, você tem uma história, assim, você se identificou com o que a gente está falando? Coloca aqui para a gente, porque isso é muito importante. Mais importante do que a gente ter essa conversa aqui entre nós, é legal que você participe, porque aí a gente conhece a sua história, a gente considera a sua história, e para a gente isso é muito valioso. Não é só uma conversa entre os pares aqui, a gente quer os ímpares, pessoas que não estão vivendo essa realidade, que têm o sonho. Pô, se você é educador, compartilhe esse vídeo com os seus alunos, porque eu tenho certeza que isso vai ser muito importante na trajetória de todos eles. Agora, nós vamos para uma outra parte do nosso encontro, onde as meninas vão responder algumas perguntas enviadas por membros do grupo fora da sala de aula e que vão fomentar a nossa discussão, tá bom? Então, galera, agora eu vou ler algumas perguntas aqui, né, que alguns de nossos amigos fizeram, alguns de nossos colegas fizeram. Primeiro eu vou ler a pergunta do Adam. Mariana e Ariel, gostaria de saber como vocês notam as disparidades entre os alunos da escola pública e privada com relação às demandas e às perspectivas dos alunos em vista do seu futuro profissional. Ariel, se você quiser começar, e eu vou logo em seguida. Muito boa pergunta. Essa parte é bem legal, né, que a gente escuta dos nossos amigos. Mas eu acho que a gente já respondeu bastante dessa pergunta aqui, né? Quando a gente trabalha... O próprio documentário fala sobre isso, né? Quando a gente trabalha essas duas perspectivas de escola privada, e é uma escola privada muito boa, inclusive, no documentário, né? E trabalha a perspectiva de uma escola pública que mal tem tinta na parede, é muito interessante, porque, assim, isso existe bem perto da gente. Eu acho que a gente tem que, quando a gente pensa, né, nessas realidades, a gente se põe um pouco no lugar dessas pessoas, né? A minha escola tinha suas problemáticas, mas acho que não era nada perto, algumas escolas, né, que mostrou. Mas a gente identifica esse problema na movimentação de recursos, né?
Como a gente sabe, tem escolas que usam seus recursos de maneira plena, mas tem escolas que, infelizmente, nem chega a receber esse recurso do Estado, né? Ou do município e tudo mais. Então, assim, é um problema de acho que você pensar que a sociedade tem que ser, cada um tem seu individual, né? E não pensar tanto no coletivo, não pensar que pessoas precisam sim desse mínimo, porque o investimento nas escolas não é, nossa, vamos ficar ricos, né? Mas esse mínimo é necessário para que essas escolas públicas, no caso, consigam pelo menos dar o básico, que é o que a gente está trabalhando aqui, que é o básico que é constituído pela lei, e não tem. Então, quando não tem, aí já vira uma bola de neve, né? Porque quando não tem o investimento, aí começa a não ter o livro, certo? Aí começa a não ter. Às vezes não tem água, né, como o exemplo que a gente viu, não tem água nas escolas, aí começa a virar uma bola de neve, porque tem tantas coisas que estão faltando que na hora de você parar para analisar, você fica assim, faço o quê? Então, eu acho que até o Kahneman fala isso, né? Para onde vai essa pedagogia? Porque, assim, é o que a gente trabalha aqui no nosso grupo, né? Já na rede privada, a gente viu que, basicamente, os problemas são outros, né? É o que a gente conversou antes de começar o ao vivo. Que os problemas da rede privada, assim, são porque a gente sabe que a escola exige muito, infelizmente, nosso ensino é bem mecânico mesmo, preparando para um futuro quadrado, mas as exigências, as meninas estavam preocupadas com, por exemplo, esse ano eu não saí com garotos, os garotos não me chamaram para sair porque eu estudo muito e tudo mais, eu fiquei assim, que bom que você pode estudar, né? Mas tem aulas todo dia, então tudo lá. E já a realidade desses alunos que queriam sim estudar, porque né, a gente pensa que não quer, que pobre não quer estudar, mas esses alunos queriam sim estudar, eram bons, né? Porque ainda tem esse problema, e não tinham como. Então, assim, é o que a gente fala aqui, né? São os acessos e a falta e a luta que a gente tem que fazer para que sim, que essas demandas sejam cumpridas de forma plena. Eu acompanho a Ariel nessa reflexão que ela fez. De fato, o filme mostra assim, disparidades muito grandes, né? Com relação a isso que ela pontuou, né? De uma aluna que está mais preocupada assim, né, com uma questão de como as outras pessoas, os meninos especificamente, né, estão vendo ela. E há uma série de outras questões, né, que o filme coloca e a gente pode pensar a partir disso, a partir da pergunta do Adam também, né, como é que um processo de vulnerabilidade vai impactar até mesmo nas questões que nos atormentam, né? Assim, né? Pensar como é que esses níveis de desigualdade, né? Como é que a disparidade social impacta a gente subjetivamente e isso vai afetar nas nossas escolhas futuras, né? E no que a gente vai colocar como possibilidade de um futuro. Esse livro do Kahneman, ele trabalha essa dimensão a partir, né, já do título, Pedagogia do Amanhã. Ou seja, a gente trabalha hoje para colher os frutos no amanhã, né? Porque o hoje, de fato, é uma realidade, né, bastante complexa, né, bastante difícil. Então, pensando a pergunta do Ada, né, eu acho que as disparidades entre os alunos mostram um retrato, né, de como o Brasil é desigual e também de como a vulnerabilidade social afeta nas nossas escolhas, né? Então, o que é uma preocupação para um aluno da escola particular, provavelmente não vai ser a mesma preocupação para um aluno da escola pública. A gente tem lá no documentário, né, relatos, né, de uma aluna que tentou se matar, ou então de uma aluna que gostava muito de ler Vinícius de Moraes, escrever poesias, escrevia textos muito bonitos, né? Mas ficava pensando assim, né? Como é que isso para ela ter esse momento de abstração, esse momento de que também é uma expressão da interioridade dela, né? Naqueles poemas. Uma outra aluna disse que só conseguia escrever quando estava triste. Como é que esse momento é negado às pessoas que estão em vulnerabilidade social. Então, a esfera do trabalho se coloca muito, né,
a esfera das preocupações, né? Como é que fica a vida da minha família enquanto eu estou sentada numa sala de aula ouvindo um poema? Muitas pessoas não vão conseguir ali produzir esse momento de abstração, porque de fato a vida é muito dura para você ficar tendo idealizações, né? Escrevendo poemas. Então, a vulnerabilidade social tira até um pouco, né, dessa possibilidade da gente ter ou um momento de lazer, ou um momento de abstração, e vai impactar nas nossas preocupações futuras, né? No que a gente vai enxergar como possibilidade. Ou seja, eu não posso ser uma escritora se eu tenho que trabalhar durante horas, né, durante o dia, para ajudar a minha mãe, porque eu nasci numa família com 11 irmãos. Então, eu não posso também me preocupar se os meninos da escola estão me olhando ou não, porque, de fato, eu tenho outras preocupações, né, que são muito mais, né, graves, né, desse ponto de vista mesmo na vulnerabilidade. Acho que todas as preocupações são legítimas, né? A gente não está questionando isso aqui, as preocupações são legítimas, né? Então, de fato, para essa menina, um menino não olhar para ela na escola ou não ter interesse nela é uma preocupação de fato, pode afetar a maneira como ela vai se comportar, o psicológico, enfim. Mas a gente está tratando aqui, né, de que algumas questões, né, por causa da desigualdade, vão parecer muito mais banais do que outras, né? E, de fato, é uma preocupação legítima, mas que, diante de uma pessoa que pensa em tirar a própria vida, ou diante de uma pessoa que precisa trabalhar porque tem 11 irmãos, né, parece uma coisa muito mais banal, né, nesse sentido. Então, Adam, acho que a sua pergunta é muito pertinente, porque o filme dá conta de mostrar para a gente, né, que existem vários Brasis dentro de um Brasil só. E a gente precisa dar conta desses outros Brasis para fazer o Brasil grandão avançar. Acho que tem mais uma pergunta, né? Pergunta da Raíssa, né? E aí a gente faz essa pergunta. Isso, vou ler a pergunta da Raíssa. Mari e Ariel, quais movimentos seriam necessários para colocarmos os direitos humanos na prática? Sinto que há um ar meio abstrato quando falamos sobre isso. Os direitos humanos deveriam estar na ação docente, discente, ou no âmbito do Estado. Quais caminhos esses sujeitos devem buscar para transformar essa perspectiva? Pergunta da Ariel. Muito obrigada, Ariel. Eu posso começar respondendo essa, né? A gente já falou bastante sobre essa questão também, acho que é uma pergunta muito pertinente. Algo que a gente precisa trazer do filme, né, que ajuda a gente a pensar a realidade prática, como que o filme consegue dar conta de mostrar as camadas e as nuances que existem nessa coisa complexa que é pensar a educação no Brasil. Então, assim, a gente às vezes tende muito a querer escolher um fator para colocar a culpa. Então, pode ser que um ator, né? Um fator ou um ator. Então, um ator pode ser a corrupção, é um fator, desculpa, que vai atuar dificultando que o processo educacional brasileiro seja mais efetivo. Ou então, o professor, muitas vezes, é desinteressado, vem para a sala de aula sem vontade, não dá conta de acolher o aluno nas questões que ele precisa, não entende o contexto social daquele aluno, ou desconta no aluno alguma frustração sua. Ou então, um outro ator que a gente pode colocar a culpa também é o aluno. O aluno é desinteressado, o processo, né, do contexto familiar, né, daquele aluno afeta ele leva essas questões para a sala de aula, é muito difícil lidar com esses alunos, enfim. O que o filme mostra é que tudo isso é parte de uma coisa só, né, de um problema, né, que é muito maior e que a gente precisa entender de maneira global. Então, voltando à pergunta da Raíssa, talvez a gente tenha que pensar menos em escolher uma via, né? Ou seja, os direitos humanos do professor, ou os direitos humanos do aluno, ou os direitos humanos que o Estado deveria prover, e pensar mais isso no coletivo, como uma ação coletiva.
ou seja, que práticas a gente pode empreender nessas várias vias, né, para que a gente tenha um sistema educacional menos desigual e que garanta desde o acesso, a permanência, até o fim, né, passando por todas as etapas, um processo mais igualitário e mais eficaz, né? Então, acho que a gente precisa pensar isso a partir do âmbito global. Eu acho que a Mari contemplou bastante essa pergunta, essa da Raíssa, né? Mas eu acho que as únicas coisas que eu tenho mais a falar é que, assim, é como ela falou, né? Não é só o acesso, acho que também é a permanência, é esse futuro e a qualidade, né, do ensino, porque como a gente pode ver em todos os textos, assim, as conclusões são basicamente as mesmas, né? E quando a gente fala de direitos humanos, aqui a gente está se retendo muito essa questão da vida, do acesso, mas também a gente tem que pensar na diversidade, né? No respeito à diversidade. E como a Mari falou, existem vários sujeitos nesse Brasilzão, né? E a gente precisa, sim, levar em consideração esses sujeitos e a vida que eles levam, né? E toda essa diversidade que existe em cada pessoa, né? É como se cada pessoa fosse um mundo e ali a gente tem que analisar isso, mas também, por exemplo, a gente estuda várias pessoas, várias situações. Então, assim, quando a gente pensa também em botar os direitos humanos em prática, como a Mari falou, a gente não tem que apontar o dedo para um problema, né? Nossa, são tantos, mas a gente tem que pensar também nessa diversidade, nessa pluralidade, que é uma coisa que a gente só pode olhar o outro e ter empatia, que a gente também fala muito, você analisando a pessoa, mas também vendo que essa pessoa é de carne e osso, como você, por exemplo, né? No ensino, a escola tem muito disso, né? Da gente achar que, não, tem que passar uma coisa só para todo mundo. E esse é um problema, né? Porque já é um problema também que vai, enfim, completamente contra esses direitos humanos que a gente está comentando, porque não respeita essa vida da pessoa, né? Essa vivência da pessoa. Então, essa pergunta foi muito pertinente porque a gente estuda, né, para as nossas pesquisas. Agora, por exemplo, eu estou pesquisando uma outra área, uma coisa mais teórica, que fala sobre acervo virtual. Só que em todas as nossas pesquisas, em todos os nossos debates, inclusive, a gente tem sempre nosso grupo de pesquisa. Acesse nossas redes sociais para ver. Essa questão da gente debater todas essas questões acadêmicas, né, que são textos, mas vendo a nossa realidade enquanto pesquisadores e enquanto pessoas que saíram de algum lugar, né? Basicamente é isso. Eu queria complementar mais um pouquinho também, dizendo que, assim, né, por que é importante a gente pensar em ações coletivas que não vão focar ou no aluno ou no professor, né? Porque muitos dos problemas que a escola apresenta não são propriamente, né, problemas institucionais, problemas da instituição. A gente tem problemas da instituição, mas, assim, o contexto para fora, né, da escola é extremamente importante. É por isso que a gente tem que pensar em ações coletivas, né? Pode ser que a escola ofereça um pátio, uma quadra, uma biblioteca, mas o que aquele aluno vive no contexto familiar vai impossibilitar de que ele acesse esses direitos que a escola oferece, essa qualidade, né, de ensino, a gente pode colocar como qualidade, mas aquele contexto familiar vai impactar aquele aluno na utilização dessas ferramentas que a escola coloca à disposição dele. Então, por isso que eu digo que tem que ser uma ação ampla, global, né, entendendo quais são, né, os problemas que se colocam antes mesmo da gente pensar na instituição escola, né? Porque se a gente resolve, né, as questões da instituição escola, pode ser que os problemas do contexto extraclasse sejam ainda mais exacerbados, e aí a gente resolve o problema da instituição, mas não resolve o problema extraclasse, né, que vai impedir que esse aluno tenha uma experiência plena. E muitas vezes o que impede não é nem o contexto da escola, né?
mas sim o contexto para fora da escola, né? O que tem ali, né, para fora daquele ambiente que também impacta esse aluno, que vai impedir que ele tenha essa experiência plena, né, educacional. A gente precisa também pensar sobre isso. Muito bacana a fala das duas. Gente, infelizmente, esse é aquele momento que você fala assim, oh, infelizmente estamos chegando ao final de mais um Cine Debate. Queria agradecer muito a Ariel e a Mariana pelas palavras, por estar aqui. E não só por isso, porque hoje acaba sendo um encontro muito especial, porque lembra que eu sempre falo para vocês, sigam o nosso Instagram, sigam nossa página no Facebook e tal. Gente, quem administra essas páginas são elas duas. Ariel no Instagram e Mariana no Facebook. E elas que fazem suas artes incríveis, todos esses posts maravilhosos que vocês veem são delas, né? Então, curte, né, esse vídeo, compartilha, siga a gente no Instagram, siga a gente no Facebook. Isso é muito importante para a gente alcançar mais pessoas. E isso acontece de fato. Recentemente, né, no último Live Studios, entrevistamos até um colega da África, de Moçambique. Olha que oportunidade bacana. Então, assim, esses encontros são graças a vocês que curtem e compartilham esses vídeos. Então, eu gostaria de agradecer demais a presença das meninas. Agradeço também ao professor Arthur pela oportunidade de estar aqui mediando mais um Cine Debate e aguardo vocês numa live que vai haver no próximo mês, que é um Live Estudos, que o tema ainda é surpresa. Vocês vão ver se seguirem as nossas redes. Tá bom, pessoal? É isso. Meninas querem se despedir também? Querem dar o tchau? Eu acho que a gente falou bastante coisa, né? E eu acho que agradeço muito a vocês dois, né? Que é muito legal a gente dividir, compartilhar as coisas que a gente fala aqui. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, gente. Isso é muito bom. A gente adora escutar comentários positivos e até negativos que são legais também, né? Né? Então, assim, é muito legal alcançar bastante pessoas que a gente nem imaginava, né? Como o Alan falou. E acho que é isso, gente. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e, né, endosso aí para vocês acompanharem nossas redes sociais. O nosso grupo tem muitas atividades, né? Por exemplo, se você é um pesquisador ou alguém que está tentando entrar na universidade agora, ou está lá na graduação pensando em algum tema de monografia, algo do tipo, os nossos estudos, né, das sextas-feiras pode ajudar bastante você nessa questão, né? A gente tem vários debates sobre educação lá, pensando educação e desigualdade, educação e pobreza, educação e redes sociais, enfim, vários debates legais que podem ajudar você na sua pesquisa. Então, fica ligado aí nas nossas redes, segue a gente, comenta, curte. E é isso, um beijão, até a próxima. É isso aí, pessoal. O Fora da Sala de Aula está de portas abertas para vocês. E é isso. Vamos pensar também numa educação não escolar fora desse lugar aqui onde eu estou agora. Vamos pensar fora da caixa, tá bom? Boa noite para todo mundo. Até a próxima. Tchau.